Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é a respeito de tecidos. Não é esse tipo de tecido que eu tô falando. Tô falando do tecido do nosso corpo, que é formado por um grupo de células, por muitas células, que a gente observa então no microscópio. Então, esse tecido que eu tô falando, esses tecidos que eu tô falando, fazem parte do nosso corpo, então eles vão constituir o nosso corpo. Então, as células vão formar os tecidos vão formar os nossos órgãos e os órgãos vão formar os sistemas do nosso corpo. Então, vamos começar tendo uma ideia do que é isso, né? Qual que é, o que acontece, né? Os tecidos, eles, então, são um conjunto de células que são semelhantes entre si e vão ter algumas funções no nosso organismo, ou no organismo também. As plantas também formam tecidos, lógico que são diferentes dos nossos, e os outros animais, né, também formam tecidos, e também muitas vezes tem funções diferentes das do corpo humano. A gente aqui, as explicações vão ser mais relacionadas ao corpo humano, tá? Aos seres humanos. Aqui tem essa imagem onde a gente pode ver um exemplo, né? Aqui a gente tem um braço. E aqui no braço a gente vai encontrar os 4 tipos de tecidos que a gente vai estudar nessa aula. Tem o tecido epitelial, os tecidos conjuntivos, que tem alguns tipos, né? O tecido muscular, também, que é um tipo de tecido muscular apresentado aqui, e o tecido nervoso. Então, são esses 4 que a gente vai estudar hoje. Essa aula o objetivo dela é um resumo, né? Então vai ser mais rápido que eu vou passar por todos esses tecidos no dia de hoje. Então vamos lá. O tecido epitelial, as células, elas vão estar bem próximas umas das outras, com pouco espaço entre elas. Então a nossa pele é formada por tecido epitelial de revestimento, né? Então a gente tem 2 tipos, o tecido epitelial de revestimento e o glandular. O de revestimento, que é o da nossa pele, por exemplo, ele tem essa característica de estar bem próximas umas das outras, e ele faz essa proteção da nossa pele. Então tem a queratina, que vai estar presente, né, na nossa pele, que faz essa proteção do nosso tecido epitelial. Uma curiosidade é que o tecido epitelial, ele está sempre sendo renovado. E ele não reveste só a parte externa do nosso corpo, ele também vai revestir as cavidades internas. Então, a nossa boca, o nosso estômago, ele é revestido por tecido epitelial também. E está em constante renovação esse tecido, então. Agora, a gente vai falar um pouquinho, né, desse epitélio de revestimento. Aqui tem uma imagem, né, do microscópio. Então, aqui é um corte de pele. Então, isso é chamado de histologia, né, o estudo dos tecidos. E aí, aqui a gente está vendo um tecido, o corte de pele, né, como está escrito aí. E aí, vocês podem ver que tem a camada de queratina, depois já começam o agrupamento de células formando o tecido epitelial, embaixo vai ter fibras de proteína, e também aqui a gente vai ter um tecido glandular, que vai estar presente, a gente vai ver mais na frente, glândulas sudoríparas, por exemplo, tá bom? Então, essa imagem é para nos mostrar como é, mais ou menos, assim, para vocês terem uma ideia de como é a nossa pele olhando microscopicamente e num corte, né? Não como se estivesse olhando com o microscópio aqui, mas um cortezinho, né? Olhando na lateral, assim, de cima para dentro, vamos dizer assim. O epitélio glandular, então a gente tem alguns tipos também. A gente tem glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. As exócrinas, elas vão produzir a secreção, por exemplo, no tecido epitelial a gente tem essa glândula que produz um sebo, né, que é um tipo de gordura, e ela vai mandar esse sebo por um duto, e aí ele vai chegar na nossa pele, no nosso cabelo, às vezes pode causar caspa, por exemplo. E também tem o glandular que produz, que são as glândulas sudoríparas, que vão produzir o suor, né? Que é essa água
né, que sai do nosso corpo, essa transpiração, água com sais minerais também. Elas são chamadas de exócrinas porque elas têm uns dutos que vão lançar para fora as substâncias produzidas. Algumas outras glândulas, como por exemplo a nossa tireoide, ela vai lançar o que ela produz, né, que é o hormônio, na nossa corrente sanguínea, então vai estar circulando dentro do nosso corpo, então ela é chamada de glândula endócrina. Tudo bem? Agora nós temos o tecido conjuntivo. No tecido conjuntivo, as células elas já estão mais afastadas umas das outras, e aí vai ficar um espaço entre essas células, e aí que vai ser preenchido com uma substância que recebe o nome de matriz. Matriz extracelular também pode ser chamada. E aí existem 3 tipos básicos de tecido conjuntivo, que é o conjuntivo adiposo, o cartilaginoso e o ósseo. Algumas pessoas podem perguntar, e o sanguíneo, e o tecido sanguíneo? Existem algumas discussões que falam que o sangue ele não pode ser considerado um tecido. Então, pelo sim, pelo não, né? Porque o sangue ele é formado de água e algumas células. Então, existem algumas discussões a respeito desse assunto. Então, eu não listei o tecido sanguíneo como um tecido, né? Então, como tecido conjuntivo, eu coloquei o adiposo, o cartilaginoso e o ósseo. O tecido conjuntivo adiposo, ele vai estar presente, então, no nosso corpo, né? Às vezes em maior quantidade, às vezes em menor quantidade, dependendo de cada um, né? De cada corpo. Em alguns locais em maior quantidade, em alguns locais em menor quantidade também. Aqui a gente também tem um corte de pele que vocês podem ver, né? O núcleo da célula, que a gente já estudou. E aqui a reserva de gordura. Então, o tecido conjuntivo adiposo, ele tem uma importância, né? Porque esse depósito de gordura do nosso corpo é o que faz uma parte do controle térmico. Então, a gente não sente tanto frio, por exemplo, quando a gente tem essa camada adiposa. E então ele vai fazer essa reserva de gordura que pode ser convertida em energia também para o nosso corpo. O tecido conjuntivo cartilaginoso, então, ele vai estar presente também em algumas partes do nosso corpo. Por exemplo, aqui no nosso nariz a gente tem esse tecido cartilaginoso. Ele é mais rígido, né? Bem mais rígido do que o adiposo. Mas ele ainda tem uma flexibilidade. Então, se você pega o seu nariz e você faz assim, você vê que tem uma flexibilidade. Aqui tem tecido cartilaginoso. Na nossa orelha também, ela é composta de tecido cartilaginoso também. Aqui vocês estão vendo um corte da pele da orelha, né, da orelha da gente. Aí vocês podem ver, então, que tem essa matriz cartilaginosa. Então, eles têm essa capacidade de ser mais flexível, né, do que o tecido ósseo, por exemplo, e eles fazem essa proteção, então, de algumas partes do nosso corpo, né, mesmo sendo um pouco mais, menos rígida. E temos também o tecido conjuntivo ósseo, que é o tecido que forma os nossos ossos, que formam os nossos ossos. Então, aqui vocês estão vendo a imagem da matriz óssea, né? Aqui tem os osteócitos, e aqui tem esse canal de Havers, que por onde passam os vasos sanguíneos, né? Dentro do tecido conjuntivo ósseo. Os ossos, né? Por assim dizer, que são feitos, né, do tecido conjuntivo ósseo, eles têm algumas funções na nossa locomoção, por exemplo, na proteção de outras partes mais moles do nosso corpo, de alguns órgãos, né? Então, o nosso cérebro está protegido pela caixa craniana. O nosso coração, o nosso pulmão está protegido pelos ossos do tórax, né? E a gente tem também uma parte muito importante, que é a nossa coluna vertebral, que vai estar protegendo a nossa medula óssea, né? Que é muito importante para o nosso corpo e que tem uma grande importância na nossa locomoção, né? E a característica, né? Uma das características é que
ela é muito resistente, muito mais rígida, né, do que a cartilagem. Então, se você pega o dedo da sua mão e aperta, você sente, né, o ossinho, diferente daqui do nariz, como eu disse, e da orelha, que tem uma flexibilidade, né? O osso, se você tentar dobrar, ele vai quebrar, provavelmente, né? Não façam isso em casa. Então, a gente tem o tecido ósseo que tem essa função de proteger alguns órgãos e também participar da nossa locomoção, porque é ele que sustenta o nosso corpo, né? Os ossos sustentam o nosso corpo para que a gente consiga se locomover.